Bom, então, como nós temos aí vários amigos internautas que têm mandado perguntas para o Formspring, eu vou responder através de vídeo. Então, vamos lá. Como está o Brasil nestes quase 8 anos do governo Lula, se comparado aos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso? Melhor, igual ou pior? E por quê? É inegável que houve muitos avanços durante esses últimos 8 anos do governo Lula, mas também é inegável que, por exemplo, na área econômica, o governo Lula manteve a política econômica visando a estabilidade, o crescimento econômico, e que, claro, que ele pegou um período de 8 anos que foi de preparação. Então, a equipe do Fernando Henrique preparou, né, o país para crescer, e foi uma época de transição, e aí o governo Lula soube aproveitar bem, né, os avanços que já haviam acontecido no governo Fernando Henrique. Então, eu acho que tivemos avanços econômicos, crescemos, e há muitos que dizem que o mundo cresceu em taxas maiores, inclusive em 2007, depois 2008, 2009 tivemos aí um ano de crise, o Brasil soube, né, passar pela crise e sobreviver, e fez isso muito bem. Então eu diria assim que na parte econômica, né, tivemos avanços. Acho também que o governo Lula avançou em alguns programas que o governo Henrique não tinha dado tanta prioridade. Eu acho que o Ministério das Cidades, né, conseguiu avançar bastante na parte de saneamento. Ainda somos atrasadíssimos, mas é inegável que nesses 8 anos houve investimento. Inclusive a nossa cidade, Criciúma, recebeu financiamentos a taxa de juros bem interessantes para promover obras de saneamento básico. Estamos recebendo agora também dinheiro federal para fazer as obras do canal auxiliar. Agora, há alguns aspectos onde o governo do Fernando Henrique teve mais destaque. A área da saúde, por exemplo, eu acho que é uma das áreas onde o governo Lula mais pecou. A saúde pública está caótica, deficitária, e o governo Lula está perdendo a chance de fazer com que o Congresso aprove a PEC 29, né, que é uma emenda constitucional que, dentre outras coisas, propõe a revisão da tabela do SUS. Porque hoje o que o governo federal repassa para os procedimentos que os hospitais fazem não cobre às vezes 20%. Então os hospitais públicos, ou que, né, atendem pelo SUS, eles, claro, não têm condições de realizar todas as cirurgias que seriam necessárias e outros tipos de procedimentos, porque o que o governo federal repassa, o que o SUS repassa para cobrir esses procedimentos não é suficiente e deixa um déficit muito grande. Então nós precisamos de muito investimento na saúde. E para um país aí que está prevendo um PIB de 3 trilhões, gente, que é a previsão para esse ano, não ter aí 19 bilhões, 20 bilhões, que seria o acréscimo de recursos destinados à saúde, para aplicar, é inconcebível. Então eu acho que no aspecto da saúde nós estivemos melhor nos 8 anos do governo Fernando Henrique, inclusive graças ao trabalho competente do então ministro da Saúde, José Serra. E eu acho que a gente tem que ser justo, né, e reconhecer o que houve de bom, os avanços que houve nos 2 governos. No governo Fernando Henrique houve falhas? Também houve. Ele perdeu a chance de fazer a reforma tributária, de fazer a reforma política, e infelizmente o presidente Lula está perdendo essa chance também, de fazer essas 2 reformas que são essenciais. A reforma política, por favor, é uma vergonha o que nós temos hoje. É uma forma de poder reformar as leis que regem nós, políticos, e é necessário, porque são os políticos, é o Congresso que fazem as outras leis, que regem todas as outras coisas. Faz a reforma política, facilita até depois a reforma tributária e as outras reformas que são essenciais. Nesse quesito, precisamos que um próximo governo avance. E aí eu poderia ficar falando muito mais, mas eu acho que o principal é isso. Eu reconheço aí os avanços que houve em infraestrutura nesses últimos anos do governo Lula, reconheço a deficiência na saúde. Estou fazendo aqui um resumo. No caso do Fernando Henrique, eu reconheço que eles tiveram mais ênfase na saúde. Reconheço que os 2 governos pecaram por não encaminhar as reformas essenciais. E no quesito econômico, ambos tiveram políticas econômicas muito parecidas. Então, é isso.